Na tranquila cidade de Corbie, França, no ano de 1381, nasceu uma criança que mudaria o curso da vida monástica. Esta é a história de Santa Colette Boyle, uma mulher de profunda fé, humildade e reforma, fundadora das Clarissas Pobres Coletinas. Nicolette Boyle, mais tarde conhecida como Colette, era filha única de um casal de idosos. Seu nascimento foi considerado um milagre, atribuído às orações de seus pais. Desde cedo, ela demonstrou grande piedade e desejo pela vida religiosa. Após a morte de seus pais, Colette buscou um relacionamento mais profundo com Deus, tentando diferentes modos de vida, primeiro como uma beguina, depois como uma beneditina e, mais tarde, como uma reclusa. Por 3 anos, Colette viveu em reclusão, dedicando-se à oração e à contemplação. Foi nessa época que ela recebeu uma visão de São Francisco de Assis, chamando-a para reformar as clarissas pobres e restaurar a regra da pobreza estrita. Embora relutante no início, Colette buscou orientação da Igreja. Com a bênção do Papa Bento XIII, ela partiu em uma jornada para restaurar os ideais franciscanos originais de pobreza e simplicidade. Enfrentando resistência e dificuldades, ela perseverou, estabelecendo ou reformando 17 mosteiros. Colette enfatizou um retorno à pobreza estrita, oração e serviço. Suas reformas atraíram muitos seguidores, e seu ramo das Clarissas, conhecido como coletinas, continua a florescer hoje. Ao longo de sua vida, Santa Coletiana foi conhecida por sua profunda espiritualidade e intervenções milagrosas. Ela curou os doentes, restaurou a paz em comunidades problemáticas e até mesmo ressuscitou uma criança dos mortos. Em 1447, Colette faleceu aos 66 anos, deixando para trás um legado de devoção e reforma. Canonizada em 1807, ela continua sendo um poderoso exemplo de fé e perseverança. Hoje, o espírito de Santa Coletiana vive nas Clarissas Coletinas, que continuam sua missão de oração, simplicidade e serviço. Seu dia de festa, 6 de março, nos lembra do poder da fé e da beleza de uma vida dedicada a Deus. Citação de Santa Coleta: devemos fazer todas as coisas bem. Quando não podemos fazê-las perfeitamente, devemos pelo menos fazê-las tão bem quanto pudermos. Nos primeiros dias da Igreja Cristã, a fé foi testada pelo fogo. Entre os muitos que permaneceram firmes, 2 jovens brilharam intensamente, Santas Perpétua e Felicidade. A história delas é de coragem, convicção e uma fé inabalável que desafiou o poder do Império Romano. Era o ano 203 d.C. em Cartago, norte da África. Vivia Perpétua, uma nobre de apenas 22 anos, tinha dado à luz um filho recentemente. Felicidade, uma serva de sua casa, também estava esperando um filho. Apesar de suas diferentes posições sociais, ambas compartilhavam uma profunda devoção a Cristo, uma lealdade que foi considerada uma traição pelas autoridades romanas. Perpétua, Felicidade e vários outros catecúmenos foram presos e encarcerados por sua fé. O pai de Perpétua implorou que ela renunciasse ao cristianismo e salvasse sua vida, mas ela se recusou, declarando: "Eu sou cristã." Ela não se sacrificaria ao imperador, sabendo que tal ato trairia seu Deus. Felicitas enfrentou um julgamento adicional. Segundo a lei romana, mulheres grávidas não podiam ser executadas. Ela orou fervorosamente para dar à luz antes do dia marcado para a execução. Suas orações foram atendidas, e ela deu à luz uma criança saudável, que outros cristãos adotaram. Com esse fardo aliviado, ela também estava preparada para enfrentar o martírio. No dia da execução, Perpétua e Felicitas entraram no anfiteatro com fé inabalável. Elas foram primeiro submetidas a feras selvagens, mas, apesar do sofrimento, elas se encorajaram, recusando-se a abrir mão de sua crença em Cristo. Finalmente, elas foram passadas à espada, seus espíritos inquebráveis, sua fé triunfante, a coragem de Perpétua e Felicitas ecoou através dos séculos. Sua história, preservada nas próprias palavras de Perpétua, é um dos primeiros e mais poderosos relatos do martírio cristão. Ainda hoje, seus nomes são honrados nas orações eucarísticas da Igreja, um testamento de seu testemunho duradouro, fé mais forte que o medo, amor mais profundo que a morte. Este é o legado das Santas Perpétua e Felicidade, mártires, mães e testemunhas inabaláveis da verdade de Cristo. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós.
Nas colinas tranquilas da Toscana, Itália, no ano de 1747, nasceu uma criança que um dia seria conhecida por sua santidade oculta, mais profunda. Essa criança era Ana Maria Redi, mais tarde conhecida como Santa Teresa Margarida do Sagrado Coração. Ana Maria foi criada em uma família católica devota e educada no mosteiro de Santa Polônia em Florença. Desde muito jovem, ela demonstrou um amor extraordinário por Deus, uma profunda humildade e uma forte inclinação para a oração. Aos 17 anos, ela sentiu um chamado divino para a vida religiosa. Apesar do vínculo afetuoso com sua família, ela corajosamente entrou no mosteiro carmelita descalço em Florença, tomando o nome de Teresa Margarida do Sagrado Coração. Como carmelita, ela viveu uma vida de silêncio, oração e sacrifício. Sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus era o centro de sua espiritualidade, refletindo o amor de Cristo por meio de seus atos de humildade e caridade. Embora ela procurasse permanecer despercebida, sua profunda santidade irradiava para aqueles ao seu redor. Sua vida foi de santidade oculta, abraçando o sofrimento com paciência e amor. Ela era particularmente conhecida por sua obediência, gentileza e autoesquecimento, sempre buscando servir aos outros em vez de si mesma. Com apenas 22 anos, Teresa Margarete adoeceu repentinamente e faleceu em 7 de março de 1770. Sua morte deixou o mosteiro em admiração, pois reconheceram a extraordinária santidade que ela manteve escondida em vida. Após sua morte, seu corpo foi encontrado incorrupto, um sinal de sua santidade. Ela foi canonizada em 1934 pelo Papa Pio XI e hoje é lembrada como um modelo de humildade e amor ao Sagrado Coração de Jesus. A vida de Santa Teresa Margarete Redi nos ensina que a verdadeira santidade muitas vezes reside em atos ocultos de amor e serviço altruísta. Que seu exemplo nos inspire a viver com humildade, devoção e um amor ardente por Deus. Santa Teresa Margarete Redi, na pacata cidade de Último Novo, Portugal. Em 1495, nasceu uma criança que dedicaria sua vida ao serviço dos doentes e dos pobres. Seu nome era João Cidade, conhecido no mundo hoje como São João de Deus. Criado em circunstâncias humildes, João passou seus primeiros anos como pastor. Mas seu coração estava inquieto, ansiando por um propósito. Quando jovem, ele viajou extensivamente, primeiro como soldado, depois como livreiro, em busca de significado. Em 1539, enquanto vivia em Granada, João experimentou uma poderosa conversão após ouvir um sermão de São João de Ávila. Tomado pelo remorso por sua vida passada, ele se arrependeu publicamente, levando alguns a pensar que ele havia perdido a sanidade. Ele foi levado para um hospital para doentes mentais, onde experimentou pessoalmente o tratamento severo dos pacientes. Em vez de quebrar seu espírito, essa experiência acendeu sua missão. João percebeu que os doentes e sofredores precisavam de cuidado, compaixão e dignidade. Ele se dedicou ao serviço deles, reunindo os abandonados e os doentes das ruas, fornecendo-lhes comida, abrigo e assistência médica. Seu trabalho atraiu seguidores. Logo, os irmãos hospitalários de São João de Deus nasceram. Sua missão: servir os doentes com amor e dedicação. A ordem se expandiu, tornando-se conhecida como Fratelli Fratelli, que significa irmãos do bem. Em 8 de março de 1550, João de Deus faleceu, deixando um legado de misericórdia e serviço. Seu trabalho continuou por meio dos irmãos hospitalários, que hoje operam hospitais e centros de assistência em todo o mundo. Em 1690, João de Deus foi canonizado como santo e mais tarde declarado padroeiro dos hospitais, dos doentes e dos enfermeiros. Seu legado continua vivo, lembrando-nos de que a verdadeira grandeza é encontrada no serviço altruísta. A história de São João de Deus continua a inspirar aqueles que dedicam suas vidas à cura e à compaixão. Você atenderá ao chamado para servir? No ano 320 d.C., no coração do Império Romano, um grupo de 40 soldados cristãos enfrentou o teste final de fé. Sua história seria gravada na história como um testamento de fé e coragem inabaláveis. Esses homens faziam parte da famosa 12ª Legião, conhecida como Legião Fulminata. Estacionados na cidade de Sebaste, na atual Turquia, eles eram guerreiros corajosos, leais a Roma, mas sua verdadeira devoção estava com Cristo. Mas os tempos eram perigosos para os cristãos. O imperador Licínio, outrora aliado de Constantino,
o Grande, se voltou contra os cristãos, impondo éditos severos que exigiam que todos os soldados renunciassem à sua fé e oferecessem sacrifícios aos deuses romanos. Esses 40 soldados se recusaram. Eles declararam: somos cristãos e não servimos a nenhum rei, exceto a Cristo. Seu desafio enfureceu seus superiores, que tentaram quebrar sua vontade. Como punição, os 40 foram condenados a um destino agonizante. Eles foram despidos e forçados a ficar em um lago congelado no auge do inverno. Perto dali, banhos quentes foram preparados para tentá-los a renunciar à sua fé. Durante a longa noite, os mártires rezaram e encorajaram uns aos outros, cantando: 40 entramos na batalha, que 40 sejam coroados em vitória. Mas com o passar das horas, um soldado perdeu a coragem e correu para o banho quente, apenas para perecer com o choque. Vendo sua fé inabalável, um dos guardas, chamado Aglaios, foi movido pela inspiração divina. Ele tirou sua armadura, pisou no gelo e tomou o lugar do soldado caído, garantindo que o número 40 permanecesse intacto. Pela manhã, os mártires sucumbiram ao frio. Seus corpos foram queimados, mas seus restos mortais se tornaram relíquias sagradas, espalhando seu legado por toda a cristandade. Hoje, os 40 mártires de Sebaste são homenageados como santos, um símbolo eterno de fé e sacrifício. Sua história continua a inspirar, lembrando-nos de que a verdadeira força não está no poder da espada, mas na coragem do espírito. No coração da Itália do século XV, uma jovem nobre escolheu o caminho da humildade, serviço e inspiração divina. Esta é a história de Santa Catarina de Bolonha, freira, artista, mística e santa. Nascida em 1413 em uma família aristocrática em Bolonha, Catarina de Vigri foi criada em uma vida de privilégios. Ela recebeu uma excelente educação, estudando literatura, música e pintura. Mas seu coração ansiava por algo maior, um relacionamento íntimo com Deus. Aos 14 anos, Catarina deixou sua casa nobre e se juntou à corte do Marquês de Ferrara. Mas a vida na corte não satisfez sua alma. Em vez disso, ela se juntou às Clarissas, uma ordem franciscana dedicada a uma vida de pobreza, oração e contemplação. A devoção de Catarina deu frutos não apenas em sua profunda vida espiritual, mas também em seus talentos artísticos. Ela pintou imagens religiosas, escreveu poesia e iluminou manuscritos. Sua obra mais famosa, As 7 Armas Espirituais, continua sendo um guia para aqueles que buscam a santidade. Ao longo de sua vida, Catarina teve visões de Cristo e da Virgem Maria. Esses encontros místicos fortaleceram sua fé e inspiraram aqueles ao seu redor. Ela se tornou um farol de sabedoria e graça, liderando suas irmãs com amor e humildade. Em 1463, Santa Catarina faleceu aos 49 anos. Mas seu corpo permaneceu milagrosamente incorrupto, um testamento de sua santidade. Em 1712, ela foi canonizada pelo Papa Clemente XI e hoje é homenageada como a padroeira dos artistas e daqueles que lutam contra a dúvida. A vida de Santa Catarina de Bolonha é um testamento do poder da fé, da humildade e da expressão artística a serviço de Deus. Que sua história continue a inspirar artistas, buscadores e todos os que anseiam por uma conexão mais profunda com o divino. Citação de Santa Catarina: quem quer se vestir de virtude deve primeiro se despir do orgulho. Obrigado por assistir. Somos um canal pequeno, e seus likes, comentários, compartilhamentos e inscrições nos ajudam a alcançar mais almas e crescer na fé juntos. Continuem abençoados, e nos vemos no próximo vídeo.